Boa tarde a todos. Vamos dar início à primeira audiência pública do ano de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os dados que nós vamos mostrar referem-se ao primeiro quadrimestre do ano de 2022. Então, obedecendo... Não vai dar. Em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 2012, a cada quadrimestre, o gestor municipal do SUS é responsável em prestar conta das atividades desenvolvidas e o recurso utilizado para tal. Então, nós fizemos uma apresentação menos formal, mais prática, para que ficasse claro para todos. Então, quem somos na Secretaria de Saúde? Então, este hoje é o nosso organograma. Então, na Secretaria Municipal de Saúde, vinculado diretamente à Secretaria Municipal, é o Conselho Municipal de Saúde, em seguida a Ouvidoria. E aí nós temos hoje o Departamento de Apoio Operacional, o Departamento de Assistência à Saúde, a Direção Hospitalar, o Departamento de Vigilância à Saúde e o Departamento de Avaliação, Controle e Auditoria, e as suas subdivisões. A ouvidoria. A ouvidoria hoje responde pela ouvidoria a Monique Rocha da Cruz. A nossa ouvidoria é composta por ela, o ouvidor. Quando ela não está presente, o Alexandre também está capacitado para isso e ele também responde. As ouvidorias que nós tivemos durante este primeiro quadrimestre. Nós tivemos 5 reclamações do hospital, 1 elogio, 3 reclamações do posto central e 2 elogios, da estratégia de saúde da família da Lagoa, 3 reclamações, do Fagundes 2, da Vila Cubas 2 reclamações e 1 elogio, da Vigilância 1 reclamação, da Campina 2 reclamações, da Lagoinha 2 elogios e referente ao transporte sanitário 1 elogio. Os temas principais a gente achou interessante colocar aqui para vocês sobre o que as pessoas reclamam, né? Então, 8 reclamações foram sobre humanização no cuidado com a saúde, atendimento do servidor junto à população. 4 reclamações foi falta de insumos, né? Ausência de insumos, de medicamento, às vezes era medicamento, outra vez foi equipamento mesmo. Espera Covid e geral, demora para atender, entrega de medicação errada, demora de renovação de receita, dificuldade de agendamento, conflito entre profissionais. Pasmem, também temos isso. Um servidor que reclama de outro. É triste, mas a transparência está aí para isso, né? Temos que dizer. Elogios, 5 elogios foi de atendimento humanizado. Então, fazendo uma média aqui, ainda estamos perdendo 3, né? Elogios do transporte e elogios do hospital. E daí, assim só para comentar com vocês, né, qual é o trâmite da ouvidoria. Então, a ouvidoria, o ouvidor ouve apenas a denúncia, ele encaminha essa ouvidoria quando é uma situação de humanização, por exemplo, de mau atendimento, alguma coisa, ele encaminha diretamente para a pessoa que teve a queixa, né, que foi reclamada, essa pessoa faz uma resposta, tudo isso por escrito. Essa resposta é encaminhada para o chefe imediato dela, que concorda ou não com aquilo, e ele não concordando, ele manifesta qual providência ele tomou, e aí encaminha para o secretário de saúde, que concorda com aquilo e emite a resposta para a pessoa que reclamou. Algumas vezes essas reclamações geram processo administrativo ou solicitação de sindicância, e aí é encaminhado para a prefeitura, onde tem a comissão de sindicância para que faça isso.
Outras situações, quanto falta de medicamento e tal, a gente tenta entender o que aconteceu para explicar para o usuário. Algumas vezes é uma reclamação que não confere, não tem como nós resolvermos aquilo, outras vezes sim, dá para resolver e a gente resolve, tenta resolver na medida do possível. O Departamento de Apoio Operacional à Saúde é o nosso departamento mãe, né? É aquele que resolve todos os nossos problemas dentro da Secretaria de Saúde e viabiliza para que os outros departamentos possam funcionar. Então, a diretora do departamento é a Eliane, ela trabalha hoje, um motorista, que a gente tem um carro da coordenação, auxiliares administrativos 2 e um estagiário. E é onde faz compras, folha de RH, solicitação para licitação, recebimento de material, entre outras coisas. A atenção primária. A atenção primária é a porta de entrada de todos os usuários do SUS. A ideia é que todos os usuários entrem pelas unidades básicas de saúde, procurem o seu primeiro atendimento lá na unidade, onde tem os profissionais capacitados para isso e tem a atenção secundária que vai fazer o apoio para ela. Vulgo atendimentos de urgência ou emergência, que aí a porta de entrada é o hospital, mas o tratamento da condição de saúde é através da atenção primária. A coordenação da atenção primária é feita pela Bruna. Sistemas de informação e apoio para a coordenação é a Keila. Ela é composta hoje por 5 equipes de saúde da família e 4 equipes de saúde bucal. Ela tem hoje composta por 5 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, 5 médicos clínicos gerais, 34 agentes comunitários de saúde, 4 dentistas, 4 auxiliares de saúde bucal, 4 técnicos de saúde bucal e 7 serviços gerais. Aqui, a nossa produção da atenção primária. Então, o atendimento médico nesse primeiro quadrimestre foi 5.142, o que deu uma média de 0,30 consultas por habitante nesse primeiro quadrimestre. A gente tem uma estimativa de que um município que tenha uma condição de saúde ideal e adequada, ele vai ter 0,85 atendimentos ao ano, proporcional ao número de habitantes, que a gente considera, como está considerando a população total e na atenção primária, porque a atenção primária é a porta para fazer todos os tratamentos preventivos também. Então, atendimentos de enfermagem, nós tivemos 6.864, o que deu 0,39 atendimentos por habitante, 23.900 atendimentos de nível técnico, técnico de enfermagem, atendimentos de dentista 2.764, visitas de agentes comunitários 8.651, o que deu 0,5 visitas por habitante nesse primeiro quadrimestre. Total de atendimentos, hoje nós temos um número de 2.74 atendimentos por habitante nesse primeiro quadrimestre. E aqui a gente colocou por equipe de saúde da família, né? Acho que eu vou colocar só o total aqui, para não ficar muito maçante para os senhores. Então, a estratégia de saúde da família da Campina, recordando, a estratégia de saúde da família é a equipe que atende a nossa área lá da BR, que vai desde o Morro Vermelho até o Matulão, pegando a Tabatinga. Então, é uma unidade que tem hoje uma unidade mãe, que é a da Campina, e mais 4 unidades de apoio, Tabatinga, Campo Alto e Matulão. Tabatinga, Campo Alto, Matulão. Isso. E a própria Campina, né? O do Fagundes. O Fagundes fez 4,69 atendimentos por habitante. Essa é a equipe de saúde da família que atende do Fagundes ao Postinho, pegando o Pinhal dos Borges, Várzea, que mais? Aqui, nunca sei qual é o Ribeirão daqui, qual que é aquele? Ribeirão do Mel, né? Do Mel. Do Mel ou do Meio? Mel.
Nunca, eu sempre me embanando com esses ciberões. A estratégia de saúde da família da Lagoa. A estratégia de saúde da família da Lagoa fez um total de 3,5 atendimentos, em média, por habitante. A Lagoa atende da Lagoa ao Papanduva, a equipe. A Lagoinha fez 1,8 atendimentos por habitante. E a Lagoinha atende desde o centro aqui, essa região onde nós estamos, pertence à equipe de saúde da família da Lagoinha, até o Saltinho. A equipe de estratégia de saúde da Vila Cubas, que atende a Vila Cubas e o Bosque da Saúde, tem uma única unidade física, e eles fizeram um quantitativo de 2,55 atendimentos por habitante. O nosso ponto de atenção secundária ambulatorial, esse é um nome novo que agora está sendo usado no SUS, no Ministério da Saúde, onde a gente chamava de atenção secundária. Hoje entende-se como ponto de atenção secundária ambulatorial, ambulatório de especialidades, entendendo que esse é o local onde apoia a atenção primária. Então, é onde ficam os especialistas, é uma equipe multiprofissional que tem como função atender as demandas da atenção primária. E hoje faz um atendimento em rede. Então, normalmente, um paciente que é encaminhado pela equipe de atenção primária, equipe de saúde da família, ele passa hoje por quase todos os profissionais para uma primeira avaliação, para depois se saber em qual desses setores de especialidade que ele vai ser encaixado e referenciado novamente para a atenção primária, para a continuidade do atendimento. Então, a Bruna faz a coordenação geral do ambulatório de especialidades, e a operacional é a psicóloga Karina. Nós temos um fisioterapeuta, um psicólogo hoje na coordenação, mas também fazendo atendimentos, e mais um psicólogo que vai aparecer daqui a pouco. Estamos com 6 estagiários, temos 4 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogos, uma ainda de licença maternidade, terapeuta ocupacional, uma de licença maternidade também, nutricionista, uma assistente social, uma dentista, 2 dentistas, 20 horas cada um, farmacêutico, 1, psicólogo aqui ao total, 2, enfermeiro, 1, técnico de enfermagem, 4 técnicos de enfermagem, um médico endocrinologista, uma pediatra, um psiquiatra e uma ginecologista, e 3 serviços gerais. A produção desse ambulatório multiprofissional. Nós tivemos atendimentos médicos de clínica geral 276, porque isso foi no mês de janeiro. A gente não tem atendimento de clínica geral no ambulatório de especialidades, mas em janeiro tivemos por situação de concentração de atendimento no central. Dos especialistas, 730 consultas do endocrinologista, 549 do ginecologista, 355 do psiquiatra, 424 do pediatra, que totalizou 2.058 atendimentos. Então, em média de especialidades, a gente teve 0,12 por habitante nesse primeiro quadrimestre. Aqui, ainda continuando, a fisioterapia atendeu 1.194 pacientes, a psicologia 730, assistência social 262, a odontologia 189, 145 pela nutrição, 122 pela fonoaudiologia. Total de atendimentos 2.642, que dá uma média de 0,16 atendimentos por habitante. Esses são serviços que esse ambulatório de especialidade faz, encaminhados também pela atenção primária, com parecer da atenção primária. A gente fez questão de colocar isso porque muitas vezes, principalmente os senhores vereadores, desconhecem que este serviço existe, e eu imagino que muitas vezes os senhores são demandados para algumas dessas doações, e aí não sabendo que é função da Secretaria de Saúde que a gente faz isso, né? Então, a bolsa de ostomia, hoje nós temos 6 pacientes utilizando, dispositivos auxiliares de locomoção emprestados,
que entra aqui cadeira de roda, bengala, muleta, né? Nós temos 16 que estão em uso atualmente, 16 pacientes utilizando nossos equipamentos, e outros 15 que utilizavam nos semestres no ano anterior e que já devolveram. Dispositivos, processos de fralda, nós temos hoje 5 pacientes que a gente iniciou o processo de fralda nesse primeiro quadrimestre para entrega, fora outros que a gente já faz o atendimento, né? Defensoria Pública, nós fazemos processo para encaminhar para a Defensoria Pública quando de medicamentos de alto custo que o município não tem como arcar e a gente faz o encaminhamento. Esse quadrimestre foram feitos 9 encaminhamentos. Oxigenoterapia domiciliar do Estado, hoje temos 9 pacientes, e do município 6. Esses 6 pacientes são pessoas que estão aguardando a liberação pelo Estado. O município de Tijucas tem essa prática, nós temos esse equipamento e a gente faz esse empréstimo enquanto não vem o material do Estado. Muitas vezes, a alta hospitalar está vinculada a isso. Às vezes, o hospital não dá alta para aquele cidadão enquanto ele não tiver municiado desse equipamento de oxigênio. Então, a gente entendeu ser muito melhor providenciar isso do que o paciente ficar correndo risco, às vezes, de uma infecção hospitalar, né? A farmácia cidadã, nós temos hoje 32 pacientes atendidos, iniciando o processo, que foram atendidos este quadrimestre desse ano. E a farmácia cidadã, orientados para iniciar o processo, que nós estamos aguardando a documentação chegar para finalizar, findar o processo, a compra do medicamento, 41 pacientes. A farmácia especial, essa é uma farmácia de medicação de alto custo que o Estado fornece. Ela demanda uma elaboração de um processo todo, com parecer médico, parecer de uma junta, muitas vezes, e acompanhamento. E o Estado daí encaminha a medicação nominalmente para aquele paciente. Então, hoje, a gente fez a distribuição só este quadrimestre de de 100 mil unidades de medicamento. Tá? Então, esse é até um programa, fazendo parênteses, é um programa que até alguns anos atrás, essa farmácia ficava em Curitiba. E de alguns anos para cá, esse sistema vem sendo descentralizado para o município. Isso gerou um custo para o município, principalmente de RH e espaço físico, que a gente tem que ter uma pessoa só para fazer isso praticamente. Porém, para a população ficou muito melhor, porque a população tinha que ir até Curitiba, era um caos total, era lá na regional. Não sei se aqui alguém lembra desse momento. O nosso ambulatório de transtorno de espectro autista, ele funciona com equipe multidisciplinar, que quando a gente tem um encaminhamento de algum paciente suspeito ou com alguma queixa disso, é feita uma avaliação inicial e tem uma parceria com a ONG de transtorno autista que tem hoje no município. Então, este ano foram feitas 4 avaliações e hoje nós temos 4 pacientes sendo acompanhados pela fonoaudiologia, pacientes com espectro autista. O ambulatório de pós-Covid, neste primeiro quadrimestre, nós estamos com 18 pacientes acompanhados pela equipe multidisciplinar. O nosso ambulatório de saúde mental, neste quadrimestre já foram feitos 19 internamentos. Nós temos grupo de adolescentes que tem 175 pessoas que já participaram ou ainda estão participando desses grupos, pessoas adolescentes. Grupo de transtorno de ansiedade, nós temos 110 pacientes que já participaram ou estão participando destes grupos. E o grupo de luto, 75 pessoas. Práticas terapeutas complementares, auriculacupuntura, 34 pacientes, e ventosa terapia, 34 pacientes também. Aqui dentro da nutrição, nós temos um total de 27 crianças em atendimento, e nós temos 5 crianças, nessas 27 crianças são pessoas que recebem, porque aqui tem 10 adultos, que recebem dieta especial da Secretaria de Saúde, aqueles leites, aquelas dietas. No hospital,
a diretoria hospitalar. O hospital hoje ele é composto pelo diretor administrativo, que é o Júlio, a coordenação de enfermagem, o Wilson, e o diretor clínico, Flávio. O atendimento ambulatorial, que acontece hoje dentro do hospital, é um atendimento de urgência e emergência. Nós temos um hospital credenciado como de pequeno porte para 16 leitos, que tem como objetivo fazer estabilização e internamento. Nossa rede de referência e contra-referência, ela é toda referência. O nosso hospital é a referência para pronto atendimento de toda a população de Tijucas, e a gente referencia para hospitais da região metropolitana através da Central de Regulação de Leitos, que quem faz isso é o Estado, essa central. O SAMU, que é o Serviço Móvel de Urgência, nós temos uma base, uma equipe básica e uma ambulância na unidade de transporte e suporte básico. Essa nossa ambulância, ela é vinculada ao SAMU metropolitano. Então, toda a central de regulação do SAMU fica em Curitiba. Então, isso é super importante da gente entender, divulgar sempre o máximo possível, porque muitas vezes não adianta a ambulância estar lá parada, a gente não consegue deslocá-la por conta própria. Algumas vezes, então, sempre existe esta fala, né? Por favor, ligue no SAMU. E muitas vezes, e na maioria delas, até o SAMU sai da base antes da regulação mandar, mas precisa ter o registro da base. Né? Outro dia até aconteceu uma situação com um caso na praça, ali em frente, aqui na Rua 15, que eu ainda comentei, né, com a pessoa que ligou, falei, regula o SAMU para ficar registrado, mas a ambulância já está indo. Mas, se não está registrado, nós somos penalizados depois por essa central de regulação. O atendimento, né, hoje a gente tem 9 médicos plantonistas, 5 enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem, 2 técnicos de radiologia, 1 farmacêutica, 2 motoristas, 5 auxiliares administrativos e 5 serviços gerais. 7 socorristas, 8 técnicos de enfermagem e 2 motoristas dentro da equipe do SAMU. A produção do hospital, 10.674 atendimentos nesses 4 meses, 15.900 procedimentos de enfermeiro, 140 procedimentos de técnico de enfermagem, o que deu um total de 0,6 atendimentos por habitante. Então, quase que 100% da população já passou pelo hospital esse ano. Internamentos, este ano nós tivemos 971, internamentos maiores que 24 horas, 158, um total de 1.129. Totalizando entre observação e internamentos, 0,07. Isso, todos esses dados, a gente trabalha com a população estimada IBGE, 17.295 habitantes. O Departamento de Avaliação, Controle e Auditoria é um serviço praticamente novo dentro da Secretaria, obrigatório por lei. É um serviço que faz auditoria nas requisições, nas solicitações de médico, nos pareceres, principalmente nas solicitações de médicos para especialistas. E ele é criado agora, e a gente tem hoje as 2 técnicas de patologia que trabalham nele, a médica auditora, 20 horas por mês, um estagiário e auxiliar administrativo. E aqui só como exemplo, né, mas eu pedi para colocar porque eu achei bastante interessante, a gente tinha nós tínhamos 14 pacientes aguardando por muito tempo a consulta com o geneticista. Depois que passou pelo nosso processo de auditoria, né, entendemos que a auditora entendeu que desses 14, apenas 8, de fato, precisariam estar na fila. Então, isso otimizou um monte. A urologia, de 307 pacientes, 162 apenas ficaram. E esse também é o departamento que faz o agendamento depois da avaliação e da auditoria para as especialidades. Este ano, nós já estamos com 2.756 consultas e exames agendados fora de Curitiba em especialidades, né? Aqui só os principais, né, para a gente ter uma noção, né? 87 pacientes com neurologista, 90 com cirurgião vascular,
91 ortopedistas e traumatologistas, 136 tomografias agendadas e 156 consultas com cardiologia agendada. O transporte sanitário. O nosso transporte sanitário, hoje, nós estamos com 4 linhas. Nós temos uma linha que sai às 4h30 da manhã, que já transportou 1.132 pacientes este ano. Uma outra que sai às 7 da manhã, 286 pacientes. Umas 8, 780. Umas 11h30 da manhã, 392. E a rota complementar, 649 pacientes. Essa rota é aquela com carros menores, que às vezes pega de um lugar para levar para o outro, que emenda, são pessoas que às vezes não são passíveis de serem transportadas nas vans ou nos micro-ônibus. Pacientes, hoje, que nós temos em quimioterapia, são 9 pacientes. Todos esses pacientes são levados em carro pequeno. O máximo são 2 pacientes por carro, quando é no mesmo lugar. Mamografias, a gente faz mutirão de mamografia, e daí a gente leva todas as mulheres ao mesmo tempo, no mesmo dia, na van. Já foram feitas 291. Transportes que acontecem sábados, domingos e feriados, a gente tem 15 pacientes. Pacientes em hemodiálise, hoje nós temos 9 pacientes. O transporte para hemodiálise é individualizado também, é uma van que vai só para os hemodiálise em São José dos Pinhais, e é segunda, quarta e sexta. E aí aqui, como detalhe, a gente teve 52 pacientes que cancelaram o carro com antecedência, né? A vigilância. A equipe da vigilância, temos hoje uma enfermeira, uma técnica, uma médica veterinária, 3 agentes de endemia, um agente de saúde e meio ambiente, um auxiliar administrativo, um motorista e 2 estagiários. A produção da vigilância, licenciamento, cadastro, inspeção sanitária, ações educativas, visitas domiciliares, coletas de água que são encaminhadas para o LACEN, já fizemos 120 este ano, visitas dos agentes de endemia, 926, recebimentos de denúncia, 4, e atendimento, às 4. Hoje, nós estamos com casos positivos de Covid durante o primeiro quadrimestre, foi monitorado e observado 1.682 casos durante este primeiro quadrimestre. E aqui algumas estatísticas da saúde nesse primeiro quadrimestre. Então, mortalidade. Por sexo, 40% dos nossos óbitos foram mulheres, 60% foram homens. De um total de 40 óbitos neste primeiro quadrimestre. Desse percentual de óbitos, a faixa etária desses óbitos, né? Então, nós tivemos aqui a maior porcentagem entre 65 e 69 anos. 85 a 89, então a maioria está nessa faixa. E a gente teve aqui um óbito de uma criança recém-nascida, que foi logo no início, foi de Covid, um bebezinho que tinha uma malformação genética e acabou falecendo, da região da Estratégia de Saúde da Família da Campina. Aqui é a classificação das causas de óbitos, né? Só como curiosidade, porque eu imagino que essa apresentação depois possa ficar para os senhores, e se vocês tiverem curiosidade disso, né? Mas aqui é importante a gente colocar que 17% dos óbitos foram de aparelhos circulatórios, outros 17% de aparelho respiratório, 12% foram neoplasias, tumores, e 10% doenças infecto-contagiosas entraram aqui. Esse é um gráfico feito pela nossa epidemiologista, Ellen, mas é só para mostrar para vocês, assim, o principal que eu acho assim, que chama mais atenção é a diferença dessa curva no ano de 2020 para cá. Esse azul é a doença infecto-contagiosa. Então, vejam que antes estava lá embaixo, e aqui refletindo exatamente a pandemia, né, o Covid. Nascimentos, nós tivemos um total de 27 nascimentos, portanto, a população de Tijucas não está tendendo a aumentar. Essa, para nós, em alguns momentos, é dificultoso lá na secretaria, porque, enquanto não houver o censo,
O IBGE só estima, e aí estima que a gente tem um X de bebês, e, na verdade, a gente tem tido menos bebês do que o estimado. Então, 17 meninas e 10 meninos nasceram. Aqui um outro detalhe, né? Desses 27 partos, 16 partos foram partos normais e 9 foram partos por cesariana. E 2 partos, a maternidade de São José não avisou se foi parto normal, não anotou oficialmente no papel. Número de consultas pré-natal desses partos, dessas 27 crianças, 7 desses partos tiveram mais de 7 consultas, 78%, desculpem, 78% dos partos tinham feito um pré-natal de qualidade, com mais de 7 consultas, enquanto que 22 fizeram entre 4 e 6 consultas de pré-natal. Dos nascidos vivos por idade da mãe do parto, que é uma coisa que a gente sempre fala, a gestação na adolescência, né? Nós estamos com 7% de mães que têm entre 35 e 39 anos. E 14% dessas mães, dessas 27 partos, tinham entre 15 e 19 anos. Uma mãe tem 15 anos, as outras todas têm entre 18 e 19 anos. Por idade gestacional, nós tivemos uma com mais de 42 semanas. O normal, o ideal, o indicado, o teórico, é 40 semanas de gestação. E nós estamos aqui com 74% das nossas mães entre 37 e 41 semanas. Por peso ao nascer, nós tivemos 18% das nossas crianças com baixo peso ao nascer, 25% com peso insuficiente, mais 55,56% classificadas como peso ideal, que é de 3 a 3.900. Aqui é aquilo que todo mundo gosta, né? As notificações do SINAM. Então, nós tivemos 25 acidentes com animais peçonhentos, entre cobra e aranha, 23 casos de violência interpessoal ou autoprovocada. Acho que isso é super importante. Eu lembro uma última sessão da Câmara dos Vereadores que eu assisti, acho que teve, não lembro quem foi que falou, acho que foi você, minha Cebola, que falou sobre os casos de violência e tentativa de suicídio, ansiedade, né? Então, o número está aqui. 23 pessoas foram notificadas com violência interpessoal ou autoprovocada. 20 pessoas com acidente antirrábico, cão e gato. 11 com um acidente de trabalho. 5 com intoxicação exógena, um caso de sífilis, um de toxoplasmose e um de tuberculose. Desses casos de tuberculose, toxoplasmose e sífilis, a faixa etária. Acidentes de trabalho, nós tivemos uma média de idade de 36,72 anos, a faixa etária das pessoas que se acidentaram, 55% do sexo masculino, 45% do feminino. E aqui, desses que não eram registrados em carteira CLT, 18% desses acidentes de trabalho. 55% eram empregados registrados. Aqui, que nós recebemos de intoxicação exógena, que é o importante, né, que é isso. Então, todas, como local de intoxicação, a casa. Então, todos os lugares, essa intoxicação foi provocada dentro de casa. Todas foram feitas com medicamento. 60% eram mulheres e 40% homens. A idade de 26 anos, em média. Então, é bem sério, de fato, né? Está aí o resultado. Violência interpessoal provocada, né, aqui de novo, 23 notificações, média de idade de 22 anos para masculino e 32 para as mulheres. E aqui é bem importante, porque aqui, quando ela foi provocada por outro, 39% dos outros eram pessoas da família, de dentro da casa daquela pessoa. Acho que esse é um dado bem
Importante. Aqui, para a gente conhecer, né? Então, daqueles casos de mordedura, de notificação por cães, que foi feridos por cães ou gatos, acho que é legal pensar que 30% eram cães que não dava para a gente observar, eram cães de rua, tá? 70% dos casos eram cães com dono, cães das casas das pessoas. Então, acho que isso é um dado bastante importante quando a gente, às vezes, né, tem um alarde da população que os cães de rua que são o grande problema. Como a gente está vendo, quem morde nem sempre são os cães de rua. Esses acho que são mais velhados. Média de idade dos pacientes, 33 anos, de aranha, né? As vacinas. E aqui a gente fez um comparativo com a vacina de influenza, que, aliás, desde ontem, nós estamos vacinando todas as pessoas por gripe. Então, quem não tomou, tome, por favor, está aberta para a população em geral. E aqui, só para a gente comparar, né, hoje Tijuca está com 54,9%, hoje não, no primeiro quadrimestre, não, até dia 24%. Com 54% da população vacinada, comparando com os outros municípios da nossa região aqui, nós estamos na frente, mas mesmo assim é pouco, nós temos mais vacina, está faltando a população fazer adesão. Vacina de sarampo, nós já aplicamos 612 doses, e hoje a nossa cobertura no primeiro quadrimestre está em 48,65%. A vacina de Covid, né, que estão com o esquema vacinal completo hoje, a população com dose 1, com 2 doses, 93,41% da nossa população. Acho que isso explica o nosso baixíssimo internamento e casos graves de Covid durante todo este ano, né? Que tomou a dose 2 mais a dose única, 87%. A dose de reforço mais adicional, que são as 4 doses, 53% da população total. Lembrando que a 4ª dose, ela não está aberta ainda para a população geral. Ela está ainda só para os maiores de 60 anos. Então, a hora que a gente abrir, com certeza a gente tem uma adesão, né? Os profissionais de saúde também não tomaram a 4ª dose ainda, né? Que é aqui. Então, eu acho que agora, essa 3ª dose agora já está aberta para as crianças. Nós também começamos agora. Então, de 12 a 18, que até então só tinham tomado a 2ª dose. Então, agora é a hora da gente fazer essas crianças tomarem. A pentavalente, nossa cobertura. Aqui é a polio, né? Cobertura em 25%. A gente está tendo muito problema com a digitalização de vacina. O programa do Ministério da Saúde tem tido hacker o tempo inteiro. Então, a gente digita e não aparece. Opa, faltou o slide de obrigada. Acho que, não sei se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma colocação, antes de eu passar para o Tiago fazer a parte contábil. Ninguém, Tiago.
Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou o contador do município de Jucas do Sul e, como já o secretário de Saúde já mencionou, a gente faz essa prestação de contas de maneira quadrimestral e está previsto na legislação também a gente falar um pouco sobre a parte financeira e orçamentária do município neste primeiro quadrimestre. Aqui a gente vai falar sobre o que o município recebeu, os valores que o município recebeu, tanto das receitas vinculadas como das receitas por meio de transferências e receita de impostos, e mostrar um pouco de uma maneira bem objetiva e simplificada, sem muitos termos técnicos, contábeis, que o objetivo é esse, mostrar de uma maneira bem objetiva o que o município aplicou nesse primeiro quadrimestre. Então a gente vai falar primeiramente das receitas. As receitas nada mais é do que toda a arrecadação do município, todo o recurso, todo o dinheiro que o município recebe em suas contas, a fim de custear as suas despesas nesse período. Esse é o conceito de receitas. E vamos iniciar aqui. Aqui é um relatório que a gente emitiu da contabilidade, está bem difícil a visualização aqui, eu vou tentar aproximar, que são as receitas de impostos e as transferências que a gente recebeu neste período de 4 meses do primeiro quadrimestre. Então nós temos aqui todas as receitas que entram naquela base de cálculo prevista na Constituição para fins de aplicação do 15% em despesas e investimentos de saúde. É claro, o município ele recebe várias outras receitas, por exemplo, receitas vinculadas de transporte escolar, receitas vinculadas de merenda escolar, e essas não entram nesse relatório. O que entra nesse relatório são somente as receitas e as transferências de impostos e as transferências constitucionais que entram neste cálculo. Basicamente, os recursos da educação não estarão nesse relatório. Os recursos que vêm destinados a meio ambiente, infraestrutura, também não estarão nesse relatório. Esse relatório vai mostrar somente as receitas que fazem junto com o cálculo de 15%, fazem parte para fins de cálculo de 15%. Então, aqui nós temos as receitas, por exemplo, receitas de IPTU, receitas de TBI, receitas de ISS. Todas essas receitas, elas entram na base de cálculo. E lá no final do relatório, nós temos o total delas, totalizando 19.409.000. Isso que o município arrecadou no primeiro quadrimestre, ou seja, 15% dessa receita deve ser aplicada em ações de saúde até o final do exercício financeiro. Os senhores vão ver que neste primeiro quadrimestre o município aplicou já mais do que esse 15%, mais do que está previsto na Constituição. Então, 19 milhões, aqui tem um resumo daquela planilha do slide anterior. 19.409.000, que são as receitas de impostos e transferências recebidas em 2022 até o momento. 15% desse valor, que deve ser aplicado até o final do exercício financeiro. É claro que o município vai arrecadar muito mais até o final desse exercício financeiro de 2022, mas até o momento o município deveria gastar 2.900.000 para atingir o 15%. Como falei, no decorrer da apresentação, as senhoras vão ver que a gente aplicou mais. Aqui nós temos os conceitos básicos, que eu vou falar de uma maneira bem objetiva, que aparecerão nos próximos slides, onde vai demonstrar o que o município recebeu de receita vinculada relacionado à atenção primária, que é o primeiro nível de atenção de saúde, abrange a promoção e proteção de saúde, vigilância em saúde, que é o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, aqui para fins de proteção de saúde, né, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, grupo de atividades relacionadas com medicamentos. Aqui tem o conceito de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, composto por ações de serviços que visam atender aos princípios, problemas e agravos de saúde da população, que é um atendimento mais específico com profissionais, como, por exemplo, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, que foge da atenção primária,
Conceito de gestão do SUS, atividade e responsabilidade de dirigir o sistema de saúde do município com funções de coordenação, articulação, negociação, entre outros. Bloco de custeio, a gente vai ouvir falar também em bloco de custeio, que são os recursos recebidos destinados à manutenção das ações de saúde já implantados, que é toda aquela despesa do dia a dia da secretaria, por exemplo, material de consumo, entre outros. E o bloco de investimento, como o próprio nome diz, é a parte de investimento, compra de materiais permanentes, equipamentos, entre outros. Então, a gente falou dos recursos de impostos e transferências constitucionais, agora a gente vai falar sobre os recursos vinculados, que são conhecidos como os recursos carimbados, que o município recebe, tanto do governo do Estado como do governo federal, para as atividades, para custear as despesas do Fundo Municipal de Saúde. Aqui nós temos o portal da transparência. Como aqui é difícil da gente visualizar, mas eu vou tentar mostrar. Digitando esse site a gente digitando lá no Google, que é o FNS, ou até mesmo transferências do Fundo Nacional, a gente vai falar do Fundo Nacional de Saúde. Se a gente digitar no Google, vai puxar esse site onde a gente pode digitar todas as informações do município, Tijucas do Sul, Estado do Paraná, a data que a gente quer verificar o recebimento desses recursos vinculados. A gente vai clicar em consultar aqui, e nesta tela vai mostrar tudo que o município arrecadou das transferências do governo da União para o nosso Fundo Municipal de Saúde. Aqui é um portal da transparência do governo federal. Aqui nós temos tudo que o município arrecadou do governo federal, certo? Aqui nós temos o grupo de recebimento das receitas, assistência farmacêutica, por exemplo, atenção primária. Aqui nós temos a ação, para que pode ser utilizado aquele recurso recebido, a ação detalhada e o valor que nós recebemos neste primeiro quadrimestre. Aqui tem todos os valores. Na próxima tela eu simplifiquei para facilitar a visualização, justamente porque a tela é bem difícil de visualizar aqui. Tá? Mas no portal de transparência a gente tem, de uma maneira simplificada e simples, essa consulta. Aqui nós temos o valor que a gente recebeu do governo federal, do governo da União, do Fundo Nacional de Saúde, nesse primeiro quadrimestre, o valor de 911 mil. 911 mil. Aqui, de uma maneira simplificada, o grupo da receita recebida, atenção básica a gente recebeu 775 mil, vigilância e saúde 44 mil, assistência farmacêutica 38 mil, atenção de média e alta complexidade 52 mil, totalizando 911 mil de recursos. Isso são os recursos recebidos, lembrando que eles não entram naquele cálculo de 15%, né? São recursos que a gente recebe e tem que gastar na sua totalidade para esses grupos de despesa e receita, né? No caso, receita para utilizar na despesa de atenção básica, vigilância, entre outros. Aqui nós temos as receitas recebidas do Fundo Estadual de Saúde. O Estado do Paraná também transfere dinheiro, transfere recursos para custear nossas despesas na saúde. Nós recebemos aqui em atenção básica, gestão do SUS e vigilância o valor de 256 mil. Investimentos a gente recebeu 676 mil, totalizando 932 mil receitas vinculadas do Estado. Então nós temos no próximo slide as receitas vinculadas totais, no caso, somando o Estado com o governo da União, totalizando 1.800.000 nesse primeiro quadrimestre de 2022. Ou seja, recebemos de recursos vinculados 1.800.000, mais do que nós deveríamos gastar daqueles recursos de impostos e transferências, que aqui sim seria o 15%, um total de recursos disponíveis 4.755.000, sendo que 61% receita própria e receita vinculada 39%. A gente falou das receitas, agora a gente vai falar das despesas desse primeiro quadrimestre. Aqui nós temos o grupo
que foi utilizado para despesa, bloco de custeio, atenção básica, investimentos, neste caso aqui a fonte 500 é do Estado, investimentos da fonte 518, que é do governo da União, os recebidos do Fundo Nacional. Aqui uma outra fonte de recursos que é de custeio, que são emendas de bancada, que a gente recebeu no ano passado, que está utilizando esse ano. Essa segunda coluna são as despesas liquidadas. O que seriam as despesas liquidadas? São aquelas despesas que passam pelo segundo estágio da despesa pública. Nós temos 3 estágios, que seria o empenho, a liquidação, no caso essa segunda coluna, que é o momento que o fornecedor ele entrega o bem e serviço para a prefeitura, assim gera a obrigação de pagamento para o município. E aqui nós temos a terceira coluna, que é a pagar, né? Provavelmente essas despesas já foram pagas, né? Porque já está no final do mês de maio e a apresentação é relacionada somente aos primeiros 4 meses. Aqui nós temos bloco de custeio da saúde, liquidadas 866 mil, a pagar 87 mil, atenção básica do Estado, 260 mil, liquidadas, a pagar 59 mil, investimentos 176 mil, liquidados, a pagar 1.011, investimentos da fonte 518, que é do governo federal, 12.600, não temos nada a pagar, já foi pago na sua totalidade. Fonte 1016, da emenda de bancada, 724 mil, a pagar 47 mil. Então, o total de despesas liquidadas nesse primeiro quadrimestre, 2.040.000. Lembrando que são as despesas daqueles recursos vinculados, né, que é aquela receita que a gente recebeu do Estado e do governo federal. Na próxima tela, nós temos as despesas do recurso próprio, que são as despesas que computam para o 15% previsto na Constituição. Total liquidadas, 3.558.000, liquidados a pagar 119 mil. Aqui nós temos o total da despesa, do recurso vinculado mais dos recursos próprios. Então, a gente aplicou em saúde, nesse primeiro quadrimestre, despesas liquidadas, o montante de 5.599.000 liquidados a pagar, 316 mil. Aqueles 5.559.000 do slide anterior, a gente tem separado de uma maneira bem objetiva aqui. É claro que a gente não vai utilizar termos contábeis, toda aquela parte de contas contábeis. A gente vai mostrar de maneira bem simplificada aonde foi aplicado esses 5 milhões nesse primeiro quadrimestre. Vencimentos e vantagens, 2.518.000, obrigações patronais, 85 mil, nós temos outras despesas variáveis, pessoal civil, 201 mil, indenizações de instituições trabalhistas, 29 mil, obrigações patronais, 256 mil. Aqui nós temos 2 obrigações patronais, né? Temos obrigações patronais, que seria o INSS patronal do servidores comissionados, e também nós temos as obrigações patronais dos servidores efetivos, né? Então, por isso a gente tem essa separação. Rateio pela participação do consórcio público, 241 mil, outros benefícios assistenciais do servidor, 53 mil, material de consumo, 305 mil, material bem ou serviço para distribuição gratuita, 74 mil, outras despesas de pessoal, contratos de terceirização, 208 mil, outros serviços de terceiros, pessoa física, 53 mil, outros serviços de terceira pessoa jurídica, 1.300.000, auxílio alimentação, 61 mil, obrigações tributárias, não tivemos despesa, equipamentos e material permanente, 188 mil, totalizando 5.599.000. Aqui nós temos o cálculo do índice da saúde até o momento, certo? Despesas empenhadas, que a gente utiliza o conceito de despesas empenhadas para o cálculo do 15%. Então, a gente teve 3.800.000 em despesas empenhadas, daí tem umas despesas que não entram para fins de cálculo, total de despesas 3.800.000. Essa despesa de 3.800.000, a gente vai fazer, vai pegar a receita realizada lá daquele primeiro slide, de 19.409, a gente vai fazer esse cálculo do valor dividindo um pelo outro, e o nosso percentual de recursos aplicados em saúde até o momento
é 19,98%. No próximo slide, temos todos os índices desde o ano de 2006, aliás, 16, ano 2016, 15,67%. Isso aqui é o índice do ano, certo? Do índice do ano. Ano de 2017, 26, 2018, 22, 2019, 20%, 2020, 22%, 2021 a gente encerrou o ano passado com o índice de 21,59 e o ano de 2022 o índice parcial de 19,98. Pergunto se os senhores têm alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento sobre essa prestação de contas, que ela é bem objetiva justamente para a gente ir diretamente ao foco, né? No que a gente recebeu, de quem que a gente recebeu e onde a gente aplicou esse dinheiro, né? Conversei com o presidente da Câmara, ele disse para a gente fazer uma pausa após essa apresentação da saúde. Depois, daqui a 10 minutos, a gente vai fazer a apresentação do município todo, né? Todas as receitas e despesas do município todos, de todo o município. É claro que, às vezes, o pessoal da saúde tem outros compromissos, mas todos estão convidados a participar também. Obrigado, pessoal.
Senhores, boa tarde novamente. Vamos dando continuidade à nossa audiência pública. Agora a gente vai mostrar a prefeitura como um todo, mostrando todas as receitas, todas as despesas do município nesse primeiro quadrimestre. Como na primeira apresentação, a gente vai ser bem objetivo na nossa apresentação, lembrando que qualquer dúvida, o pessoal pode interromper e fazer a pergunta que a gente vai responder a pergunta, e caso a gente tenha uma dificuldade, por algum motivo, a gente vai pegar essa dúvida e vai selecionar e vai resolver ela em outra oportunidade. Tá? Então, audiência pública, primeiro quadrimestre. Aqui nós temos a fundamentação legal, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, que diz que até os meses de maio, setembro e fevereiro, os poderes executivo e legislativo demonstrarão e avaliarão o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, nas casas legislativas municipais. Aqui nós temos o conceito de balanço orçamentário, que vai aparecer no próximo slide. Ele está presente na Lei 4.320, que é a Lei de Finanças Públicas, e lá no seu artigo 101, que diz que os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas, o que foi previsto lá na Lei Orçamentária Anual aprovada no ano passado para o exercício de 2022, em confronto com as realizadas, né? O que foi previsto e o que efetivamente aconteceu nesse exercício de 2022. Aqui nós temos o balanço orçamentário do município. Receitas, nós tínhamos uma dotação inicial, um orçamento de 60 milhões, uma dotação atualizada. É claro que durante o exercício financeiro a gente vem atualizando o nosso orçamento, atualizando a nossa previsão. Aí vai ter aqui na segunda coluna essa atualização e o que efetivamente foi realizado, o que efetivamente foi recebido, tanto de receitas e o que foi executado das despesas. Aqui nós temos as receitas. Uma dotação inicial de 60 milhões, dotação atualizada de 64 milhões, o que foi efetivamente realizado, o que o município efetivamente recebeu no exercício de 2022 é esse valor de 24.836.218,09. Depois a gente vai detalhar essas receitas recebidas por tipo de receita, se ela é imposto, se ela é taxa, se é uma transferência constitucional ou uma transferência voluntária, entre outros. Despesas empenhadas, tivemos um orçamento aqui previsto de 57 milhões, dotação atualizada de 69 milhões 646 mil, que foi efetivamente executado das despesas empenhadas até o momento, nesse primeiro quadrimestre, 25 milhões 459.363,99. Repasses para a Câmara, 3 milhões. Somando aqui os repasses mais as despesas empenhadas da dotação inicial, fecha o que nós prevemos de receita ano passado, né? O orçamento público deve ser equilibrado, e aqui está o nosso equilíbrio. Repasse para a Câmara, 1 milhão já nesses primeiros 4 meses. Pagamento de taxa administrativa, que é a taxa para a manutenção das atividades do Instituto de Previdência, o que foi realizado, o que foi repassado ao Instituto de Previdência nesse primeiro quadrimestre, 155 mil, e que nós temos o total, o que a gente arrecadou nesse período, as despesas executadas, e aqui nós temos a diferença de 1.778.000. Nós temos um déficit no exercício, nesse primeiro quadrimestre, de 1.700.000, mas é claro que no exercício passado, em 2021, a gente teve um superávit de aproximadamente 10 milhões, e é claro que a gente está utilizando esse superávit do ano passado para esse exercício financeiro, né? Mas aqui no exercício financeiro a gente está com déficit de 1.700.000, mas se a gente pegar todas as receitas, todos o caixa da prefeitura, a gente tem um superávit, né? Aqui a gente tem essa sobra do ano passado, a gente está utilizando. Vamos falar então das receitas. Receitas públicas, o conceito, que é o montante total de impostos, taxas, contribuições, é o dinheiro recolhido pelo município, que serve para custear despesas públicas. Aqui nós temos o valor lá embaixo da planilha, quanto o município recebeu, que está lá no balanço orçamentário,
24.836.000. Nos próximos slides, eu vou detalhar por receitas próprias, receitas do Estado, receitas da União, que é basicamente o que está aqui. Eu vou jogar para os próximos slides para facilitar a visualização. Receitas próprias, de uma maneira bem rápida, o que o município recebeu de receitas próprias, COSIP e outras. IPTU, tivemos a previsão de 700 mil, uma arrecadação de 115.336 nesse primeiro quadrimestre. ITBI, tivemos uma previsão de 600 mil, arrecadação 147 mil. Imposto de renda, uma previsão de 1.550.000, arrecadação 588 mil. ISS, uma previsão de 4 milhões, arrecadamos até o momento 1.480.000. Taxa 650 mil, arrecadação até o momento 187 mil. Contribuições, que entra aqui a contribuição de iluminação pública, uma previsão de 850 mil, 250 mil arrecadado até o momento. Essa é a previsão do ano todo, senhores. Previsão do ano todo. E aqui é a arrecadação do primeiro quadrimestre. Essas são as receitas próprias. Próximo slide, receitas de transferências da União. O que o município recebeu de transferências, tanto constitucionais como as transferências voluntárias. Eu vou falar o que o município efetivamente arrecadou. Porque a previsão ela vai se alterando durante o exercício. Eu acredito que o mais importante é a arrecadação que nós temos aqui. Tivemos um total de recebimento de 21 milhões da União até o momento, sendo que FPM, a gente recebeu da União 10.116.000, Imposto Territorial Rural 36 mil, compensações financeiras e recursos hídricos 76 mil, compensações financeiras de produção mineral R$2.000, cota parte royalties 210 mil, transferências vinculadas da saúde, são as transferências vinculadas à saúde da União, 662 mil, transferências da educação 469 mil, transferências vinculadas à assistência social 42 mil, outras transferências do FNDE, VAT, VAF 13 mil, transferências de convênio, emendas e outras 28 mil. Aqui nós temos a dedução do Fundeb, onde 20% do FPM, 20% do ITR é diretamente depositado em uma conta do Estado, que é aquele fundo do Fundeb que nós recebemos depois de um cálculo que eles fazem por lá, de acordo com o número de alunos da escola. A gente recebe muitas vezes um valor maior do que a gente deduziu desse 20% que foi para o Estado, né? Daqui a dedução de 20% dessas receitas totalizou 2 milhões e 30. Receitas das transferências da União. Transferências do Estado, um total de arrecadação de 6.726.000 nesse primeiro quadrimestre, sendo que 5.291.000 de ICMS, PVA 1.559.000, IPI município 72 mil, CID combustíveis 14 mil, cota parte royalties municipal R$ 896, transferências vinculadas do Estado para a saúde 877 mil, convênios do Estado 118 mil, transferência assistência social 10 mil, outras transferências vinculadas 166 mil, e a dedução do Fundeb, onde o ICMS, o IPVA e o IPI entram naquela situação de 20% que já é deduzido no momento do recebimento da receita, que vai para aquele fundo do Fundeb. Então, essa é a dedução da receita de 1.300.000. Arrecadamos de Fundeb até o momento 4.821.000, é isso que o município recebeu de Fundeb. Receitas de capital, 184 mil. Total geral, que é lá do primeiro slide do balanço orçamentário, 24.836.218. $24.836.000 a gente recebeu, e aqui está separado por ente, sendo que desse valor recebido 10% é receita própria, 19% é Fundeb, transferência do Estado 27%, COSIP, receita de capital e serviço 5%, transferência da União 39%. Vamos falar agora das despesas. Despesas públicas, aqui nós temos o conceito de despesas públicas,
que é o conjunto de despesas realizadas pelos entes públicos a fim de saldar os gastos fixados em lei do orçamento, visando a realização e o funcionamento dos serviços públicos. O valor lá do primeiro slide, qual que é o valor total da despesa? 25.459. E aqui as despesas empenhadas por natureza. Pessoal e encargos, 10.624.000. Juros e encargos da dívida, 152.000. Outras despesas correntes, 9.609.000. Aqui a gente tem uma observação, a gente colocou uma observação aqui nessa linha, porque depois a gente vai detalhar quais são essas outras despesas correntes. Investimentos, 4.467.000. Amortização da dívida, 604.000, totalizando 25 milhões. Aqui nós temos o nosso gráfico mostrando a porcentagem do total de cada natureza de despesa. Investimentos 17%, amortização da dívida 2%, do total, pessoal e encargos sociais 42%, juros e encargos da dívida 1%, outras despesas correntes 38%. Que é essa coluna aqui, essa terceira coluna relacionada à descrição da despesa. 9.609.000 das outras despesas correntes, que era do slide anterior. Aqui nós temos todas as despesas relacionadas a outras despesas correntes. Indenizações de instituições, 80.000, de maneira bem rápida e objetiva. Indenizações de instituições do Estado, 15.000. Subvenções sociais, 227.000. Rateio para participante do consórcio público, 241.000. Outros benefícios do servidor, 90.000. Diárias, 5.500. Material de consumo, 2.214.000. Premiações culturais e artísticas, R$360. Material, bens e serviços de exposição gratuita, 718.000. Outras despesas de pessoal de contratos de terceirização, 347.000. Serviço de pessoa física, 423.000. Serviço de pessoa jurídica, 4.526.000. Serviço de tecnologia de informação, 234.000. Auxílio alimentação, ajuda e custo, 64.000. Prestações tributárias e contributivas, 163.000. Outros auxílios financeiros de pessoa física, 20.000. Sentenças judiciais, 231.000. Indenizações de instituições, 1.300. E o total de 9.609.000. Aqui nós temos os 25 milhões de despesa até o momento, empenhadas por função de governo. Aqui nós temos na primeira coluna a função de governo, a despesa que foi fixada lá na lei do orçamento, a atualização dela, e o que foi efetivamente realizada nesse período. Função, administração, 2.924.000, a gente executou nesse período. Assistência social, 1.540.000. Saúde, 8.298.000. Educação, 5.896.000. Urbanismo, 4.691.000. Gestão ambiental, 505.000. Agricultura, 457.000. Comércio e serviços, 192.000. Desporto e lazer, 194.000. Encargos especiais, que são os pagamentos da dívida, 757.000, totalizando 25 milhões. São despesas empenhadas por função. Dívida fundada, aqui tem o conceito de dívida fundada, que é toda a dívida do município que é apurada sem duplicidade, superior a prazo de 12 meses. Então, parcelamentos, tudo entra como dívida fundada pelo fato dela ter um prazo de pagamento maior do que 12 meses. Aqui nós temos todas as dívidas fundadas do município, o órgão que o município deve, o saldo devedor da dívida relacionada à Receita Federal e um valor aproximado da parcela por mês. A gente está fazendo uma força-tarefa de adiantar alguns pagamentos da dívida para não pagar juros, sendo que a gente tem um recurso para fazer esse pagamento, esse adiantamento de parcelas, e justamente para a gente ter um pouco mais de saldo para fazer outros investimentos, até mesmo operações de crédito. Receita Federal, a gente tem uma dívida hoje de 2.950.000. Fomento Paraná, 1.463.000. Instituto de Previdência, a gente tem um montante de dívida de 1.537.000. Precatórios, 440.000. Dívida fundada do município, 6.390.000. Índices constitucionais, aqui a gente vai mostrar
situação do município atual em relação ao índice da educação, 25%, o índice da saúde, 15%, e a despesa total de pessoal. Despesa de pessoal, o limite máximo é 54%. Hoje o município encontra-se com 44,68%. Educação, o mínimo é 25%. Hoje o município encontra-se com o índice de 16,21%. Saúde, o mínimo 15%. Hoje o município se encontra com o índice de 19,98%. Lembrando que esses índices, educação, saúde, eles devem ser atingidos até o final do exercício financeiro, né? Pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Então agora eu acho que o Ranolfo vai apresentar a parte das receitas e despesas da Câmara Municipal. Uma boa tarde a todos presentes. Vamos então verificar como foram as despesas que a Câmara efetuou ao longo dos 4 primeiros meses desse ano e avaliar também o quanto ela já recebeu de repasses. Vimos valores acima de, falando em milhões, né, da Prefeitura e Saúde, e a Câmara temos uma despesa de pouco mais de 700 mil. Então, os números são menores, mas mesmo assim é a obrigação de fazer a prestação de contas. Temos autorizado para o ano 2022 3 milhões de reais. Como a Prefeitura até mesmo já apresentou na prestação deles, 1 milhão foi repassado, sendo 250 mil reais passados todo mês, totalizando o valor de 1 milhão. Das despesas, a Câmara totalizou 715 mil reais, 23% de todo o valor autorizado ao longo do ano. A nossa principal despesa é com folha de pagamento, né? Que hoje está autorizado 1.800.000 e nós gastamos 774 mil. Mas ainda assim é 26% de todo o valor autorizado. Se levarmos em conta que temos mais 8 meses e fazer essa porcentagem, estamos longe de chegar ao limite. Há questões de INSS e regime próprio de previdência estão aqui, 270 mil autorizados, gastamos 68 mil. Diárias com pessoa civil. Esse aqui foi onde nós não vimos despesa nas anteriores e agora apareceu. Nós temos 60 mil autorizado e foi gastado 23 mil reais já em diária. Esse valor corresponde basicamente a viagem feita para Brasília. Em que nós tivemos 7 vereadores que
que somando com as diárias de outros servidores que fizeram curso ao longo do ano, também chegou a esse valor. Mas ainda assim, 39% de tudo que está autorizado. A gente faz uma comparação, até pegando a fala de alguns vereadores, você teve 7 vereadores que te custaram R$23 mil para fazer uma viagem, na qual veio 2, 3 milhões de reais para o município, né? Então nós temos um saldo aí de 2 milhões ou mais em relação a essa despesa. Material de consumo de 150 mil, gastamos apenas 10 mil. Passagens e despesa com locomoção, 11 mil, que foi a passagem para Brasília. Pessoas físicas, onde entram os estagiários aqui e outras despesas, de 120 mil autorizado, gastamos já 36 mil, um total de 30%. Serviços de pessoa jurídica, 200 mil autorizado, gastamos 48 mil. A nossa maior despesa no pessoa física é o aluguel da Câmara e na jurídica é o serviço de contabilidade. Tecnologia e informação, entra a empresa de contabilidade, Folha, Portal de Transparência, 21 mil reais, gasto de 120 mil autorizado, 18%. Não temos nenhuma despesa com obra de instalação. Equipamento de material permanente, nós gastamos de 80 mil reais, gastamos 2.500 reais, 3%. Então, como podem ver, assim, temos as despesas bem controladas, tranquilas e com saldo bem favorável para a Câmara. Um resumo, então nós recebemos 1 milhão, gastamos 715 mil. Dessa forma, temos em saldo 284 mil reais. Se alguém for pedir um extrato hoje para o financeiro, vai ver esse valor maior. Por quê? Porque já tem a sobra desse mês. Tá? Em questão de pessoal, a receita corrente líquida acima de 71 milhões de reais. A nossa despesa ao longo de 12 meses, 1.616 mil, totalizando 2,27%. O limite máximo seria 6%. Então, nós estamos com um índice também controlado, né? Como vocês podem ver, a presidência tem se preocupado com o controle desses índices e com a eficiência nos gastos do Poder Legislativo. Curiosidade, né? Despesa com o pessoal, né? 60% corresponde aos subsídios dos vereadores e os outros 40% dividem entre comissionados e efetivos. Tá? É uma apresentação simples, mas é suficiente para a gente expor os números da Câmara de Vereadores. Alguma dúvida? Então, eu agradeço a presença de todos. Não sei se o presidente quer fazer algum encerramento. Então, em nome do presidente, em nome dos mais vereadores, encerramos essa audiência pública e tenhamos todos uma ótima tarde. Obrigado.